Hoje vai poder tirar dúvida das questões da aula de ontem? Podemos sim, não tem problema nenhum. É, Justamente eu tenho essas duas aulas agora com vocês para a gente poder fazer com mais calma, sabe? Para a gente poder tirar mais dúvidas, poder conversar um pouco mais a respeito e poder resolver mais questões, né? Porque estava muito corrido, eu estava achando muito corrido, não tinha muito tempo, sabe? Eu estava tendo que passar o conteúdo muito rápido, aí eu pedi mais uma horinha, sabe? Essa aula de quarta, a gente tem ela, se eu ver que está tudo ok, o conteúdo está indo muito tranquilo, a gente não precisa fazer uma semana, por exemplo, semana de prova de vocês, por exemplo, a gente pode cancelar a aula de quarta-feira, sabe? Não tem problema. Se é uma coisa assim, por exemplo, prof, essa semana é de prova, vamos deixar a aula de quarta. Não tem problema, que a gente está com o conteúdo bem em dia, assim, agora, sabe? Só que eu tenho noção do que vem pela frente nas outras duas apostilas. Então, eu quero permanecer com essa aula de quarta-feira. Mas a gente pode começar, sim, tirando dúvidas de algumas questões de ontem, sem problema nenhum. Podemos trabalhar com as questões de ontem, sim. Ontem eu fiz com vocês aquelas até a número 6, né? Que foram as sim. primeiras ali. Eu ainda não tenho o link da aula de ontem, né? Ele sempre chega para mim um pouco depois. Mas não tem problema algum, a gente pode trabalhar ele, as questões, se alguém fez já de ontem para hoje, as questões a gente pode trabalhar, e se quiserem eu posso dar um tempo maior, de repente alguns não fizeram de ontem para hoje, não tiveram tempo, a gente pode trabalhar elas na terça-feira também, não tem problema algum. Vai o que vocês fizeram. Eu não fico por vocês agora. Se a maioria trabalhou as questões, quer tirar dúvida hoje, bora lá. Se quiserem tirar dúvida na terça, quiserem um tempo mais, alguns não fizeram de ontem para hoje, a gente tira na terça. Daí a gente faz terça com as aulas, só de dúvida da aula de 9 e 10, por exemplo. Podemos fazer assim também. Estou por vocês, podem escolher. Eu fiquei com dúvida em umas 6 questões dessa Desse de, aqui, de agora. Da aula uhum. 9. Falar com Quais nove. que foram? A Pode primeira foi a 09.08. a 8, tá? Qual a outra, Eric? É Igor. A Igor, 11, perdão. A 11, tá? a 12 e a 13. Peraí, a 11. A, peraí, cadê a 12? Aqui embaixo. A 12 e a 13. Ok. A gente A pode ver 16 ela. também. Ah, 16 também? Peraí. Isso. Não eram 6, eram 5. E a 16? Não tem problema, a gente pode Isso. fazer elas. Obrigado, professor. Uhum, não tem problema, a gente faz. Deixa eu só pegar elas aqui no quadro. Deixa eu tirar minha apresentação do PowerPoint e puxar as questões de vocês para cá. Vamos lá, então. Vamos ver. Começa com a número 8, né? Isso. Só um pouquinho que eu vou abrir o quadro de ontem, daí eu já dou continuidade no mesmo quadro da aula de ontem, para a gente não misturar. Vou ligar um motor aqui do lado de casa, o que é isso? Tá, vamos lá, 6. A 8. Ok. Compartilhar o quadro com vocês, então. E aí a gente conversa sobre elas.
Bom, o que nós temos na número 8, então? A número 8, então, diz o seguinte: entre as inovações da física que surgiram no início do século XX, deixa eu achar meu quadro. Uma foi o estabelecimento da teoria. Então, vamos ver, no início do século XX teve o começo de uma teoria que procurou explicar o surpreendente resultado pela radiação e pela matéria, conhecido como dualidade entre... Qual é a dualidade que a gente está falando? A gente está falando da dualidade da luz. E essa dualidade da luz é entre partículas e ondas, né? Essa é a dualidade da luz. Então, nessa segunda lacuna aqui, a gente tem certeza que vai ser partículas. Na segunda lacuna, então, a gente tem certeza que vai ser partículas. Sabendo que na segunda lacuna vai ser partículas, a gente já vamos ir por eliminação. Então, a gente já vai eliminar essa aqui. E a letra B. Tá? Assim, quando se faz um feixe de elétrons passar por uma fenda, bom, a gente já sabe o que é ondulatório, né? Porque aqui o terceiro é todo ondulatório. Então, assim, quando se faz um feixe de elétrons passar por uma fenda de largura micrométrica, o efeito observado é o comportamento ondulatório da matéria, e quando fazemos um feixe de luz incidir sobre uma placa metálica, o efeito observado pode ser considerado, pode ser... Meu Deus, me perdi. Pode ser explicado considerando a luz como um feixe de partículas, porque é o efeito fotoelétrico. Quando a gente incide a luz em cima de uma placa metálica, ele vai liberar os fotoelétrons, né? Vai liberar os fótons. É aquela história do efeito fotoelétrico, ele vai liberar partículas. Então a gente elimina a letra E. Agora, o que teve no começo do século XX? Bem lá no comecinho, foi já a teoria da relatividade de Einstein ou foi quando eles começaram a quantizar a matéria? O que foi lá no começo? Quantizar Teoria quântica. E isso foi quando eles começaram a ter essa quantidade da matéria. Por isso que é a letra C, tá? Então, essas questões que a gente tem dessa parte do conteúdo, elas são bem da gente pegar e fazer esse raciocínio com elas, tá? A próxima, Professora, diga. só uma coisa, é que eu fiquei um pouco confuso que no final da página 3 da apostila, no texto sobre efeito fotoelétrico, ele diz Deixa eu que pegar aqui. o efeito fotoelétrico ele serviu para provar o caráter ondulatório da luz. Não, que na página 3 contribuiu para a questão sobre a natureza da luz, confirmando seu caráter ondulatório. Sim, ele confirma o caráter ondulatório justamente porque a luz acaba tendo algumas características de onda, tá? Mesmo sendo, porque ele arranca partículas, tá? A luz, nesse momento, ela arranca partículas. E ele vai confirmar a parte ondulatória da luz justamente porque ela traz características de ondas, porque a luz ela vai se propagar em frentes, né? Ela se propaga da seguinte forma, ó. Ela se propaga em frentes assim, ó, de ondas, tá? Que era o que eles discutiam na época. Como a luz vai ser vai se propagar em ondas, se a luz se propaga de forma retilínea, que é o princípio da luz. Opa. Fazer propagação retilínea. Mas as frentes de onda, elas têm propagação retilínea, tá? Ó, a propagação dessas frentes de onda são propagações retilíneas. E foi justamente isso aqui que comprovou que a luz tinha característica de onda, tá? E teve várias comprovações nesse sentido nessa época.
tá? Então é mais ou menos por aí esse pensamento. E realmente esse conteúdo ele pode dar bastante confusão em algumas coisas. Eu também me perco às vezes, é normal, tá? Vamos lá. A próxima é a 11, né? 8, Isso. 11. Deixa eu pegar ela aqui. A 11. Vamos para 11. A 11 diz assim: para se produzirem fogos de artifício de diferentes cores, misturam-se diferentes compostos químicos à pólvora. Os compostos à base de sódio produzem luz amarela e os à base de bário, luz verde. Sabe-se que a frequência da luz amarela é menor que a da luz verde. Então, nós temos aqui, ó, a frequência da luz amarela é menor do que a frequência da luz verde. Sejam a energia, então, do sódio, né, que é a luz amarela, e a energia do bário, que é a luz verde, as diferenças de energia entre os níveis de energia envolvidos na emissão de luz pelos átomos de sódio e de bário, respectivamente, e a velocidade do sódio e velocidade do bário, as velocidades dos fótons emitidos também, respectivamente. Assim sendo, é correto afirmar que no videozinho que a gente viu, eles mostravam o quanto a frequência tinha a ver com a energia emitida, tá? Com a energia entre os níveis envolvidos na emissão de luz. E o que a gente via lá, ó, aqui a gente diz assim, ó, a luz amarela é menor do que a luz verde, né? A frequência. Então, nós vamos ter aqui que quanto maior a frequência, né, que dizia, nosso videozinho até ele foi colocando, ele desenhava bem embaixo aqui os raios gama com um carinha fortinho assim, né, e os raios gama têm uma frequência maior, então o que ele dizia é que quanto maior a frequência, maior a energia, ou seja, a energia aqui, a energia do sódio, né, vai ser menor do que a energia do bário, tá? E a velocidade deles, pessoal, vai ter que ser a mesma, porque são luz, né? E a luz tem a mesma velocidade no mesmo meio. Então a velocidade é a mesma. Então é a letra A. Eu tinha acertado a primeira da energia, porque eu fui pela equação, né? E igual a H Uhum, vezes F, mas a segunda eu sim. não tinha me tocado que a velocidade é sempre a mesma no mesmo meio, que é É tudo porque luz, é a né? luz, né? Uhum, é a luz, daí a velocidade é a mesma. Isso aí. Entendi. Obrigado. Depois, pessoal, eu vou passar os links para vocês separado daqueles dois videozinhos que a gente assistiu, sabe? Que são dois videozinhos curtinhos e são bem bons para a gente estudar a respeito e dar uma olhadinha, porque eles ficaram bem resumidinhos e tem toda a teoria em 5 minutinhos de vídeo, né? Do efeito fotoelétrico e também da teoria corpuscular da luz, né? Da dualidade. A outra é a 12. Deixa eu pegar ela aqui que ela está separada. Ai, a melhor coisa foi essa apostila virtual aqui para mim. Nossa. Vamos para 12. Então, a número 12 diz o seguinte: considere as seguintes afirmações sobre o efeito fotoelétrico. Então, o que é o efeito fotoelétrico? Vamos ver, vamos analisar cada alternativa. O efeito fotoelétrico consiste na emissão de elétrons por uma superfície metálica atingida por radiação eletromagnética. É verdade, a luz é uma radiação eletromagnética, então isso aqui é verdadeiro.
O efeito fotoelétrico pode ser explicado satisfatoriamente com a adoção de um modelo corpuscular da luz. Sim, porque a luz traz os fótons, né, que são partículas, corpúsculos, e faz emitir elétrons. Então é verdadeiro. Desculpa. Uma superfície metálica fotossensível, fotossensível, que vai ser sensível à luz, somente emite elétrons quando a frequência da luz incidente nessa superfície excede certo valor mínimo que depende do metal. É verdadeiro, porque não tem como qualquer luz incidindo sobre uma superfície já fazer saltar fóton-elétrons. Tem que ter um certo valor mínimo para que isso aconteça. Tá? Então, eles usaram a analogia das pipocas também. Então, não é qualquer pipoca que vai estourar. Tem que ter um certo calor na panela para a pipoca poder estourar. Tá? Então, essa aqui também é verdadeira. Ou seja, as três estão verdadeiras, é a letra E. Entenderam? Sim, eu tinha errado a 2. A 2 é porque os fótons, né, que são corpúsculos que tem na luz. Aí que vem aquela parte que a luz também é partícula, né, que é justamente os fótons. São partículas que saem da luz, né, que eles fazem aqueles desenhos maravilhosos lá que eu não consigo fazer, né, olha só, eu nem com digital com coisa que são aqueles que eles fazem a ondinha aqui assim, né? Aí eles botam aqui assim os fótons incidindo aqui, né? E aqui os negocinhos saem os elétrons, que são a onda da luz com os fótons incidindo em cima da placa metálica, faz saltar os elétrons. A outra é a 13, né? Foi? Isso. Vamos tentar pegar essa 13. Vou pegar ela por parte aqui, porque a tela é pequena da apostila de vocês. Vamos para 13. Aqui. E as alternativas. Aqui, então. Vamos para 13. Foi determinado experimentalmente que quando se incide luz sobre uma superfície metálica, essa superfície emite elétrons. Esse fenômeno é conhecido como o efeito fotoelétrico e foi explicado em 1905 por Albert Einstein, que ganhou em 1921 o Prêmio Nobel de Física em decorrência desse trabalho. Durante a realização dos experimentos desenvolvidos para compreender esse efeito, foi observado que os elétrons eram emitidos imediatamente, não havia atraso de tempo entre a incidência da luz e a emissão dos elétrons. Quando se aumentava a intensidade da luz incidente, o número de elétrons emitidos aumentava, mas não sua energia cinética. A energia cinética do elétron emitido é dada pela equação, então temos as equações lindas assim, né, da energia cinética, envolvido com do efeito fotoelétrico, em que o termo HF é a energia cedida ao elétron pela luz, sendo H a constante de Planck e F a frequência da luz incidente. O termo W é a energia que o elétron tem que adquirir para poder sair do metal. Aqui já explica um pouquinho aquela outra alternativa que tem que ter uma energia mínima para que ele saia do metal. E é chamado função trabalho do metal. Agora, as alternativas. Então, considere as seguintes afirmativas. Os elétrons com energia cinética zero adquiriram energia suficiente para serem arrancados do metal. Os elétrons com energia cinética zero adquiriram energia suficiente para serem arrancados do metal. Não.
Porque os elétrons que estão... sim, peraí. Os elétrons com energia cinética zero adquiriram energia suficiente para serem arrancados. Sim, porque não, os elétrons, eles estão... eles vão receber a energia e eles podem ser arrancados do metal, diferentemente de ter energia cinética zero inicial. Assim como a intensidade da luz incidente não influencia a energia dos elétrons emitidos, a frequência da luz incidente também não modifica a energia dos elétrons. A frequência, sim. A gente viu na questão anterior que a frequência modifica a energia, sim. Então, essa aqui é falsa. O metal precisa ser aquecido por certo tempo. Não, isso aqui é instantâneo. Lembra que a gente viu que isso aqui é instantâneo? Fala aqui em cima, ó. A emissão, os elétrons emitidos imediatamente, ó. Então, não precisa ser aquecido por certo tempo. Então, acredito que só a 1 é verdadeira. É essa aqui a correta? Deixa eu achar, porque até eu fiquei meio... Sim. É? Então, é essa aqui. Deu para entender essa aqui? Deixa eu só aceitar. Oi? Eu não entendi por que a 1 tá certa. É porque, assim, ó, para o elétron ser arrancado, não depende da energia do elétron. Depende da energia da luz. Não vai depender do elétron. Ele depende da luz. Ó os postulados aqui, as 3 regras, ó. Os elétrons eram emitidos imediatamente, não havia atraso de tempo entre a luz, a incidência da luz e a emissão do elétron. Tá? Isso é uma das regras. Quando se aumentava a intensidade da luz incidente, o número de elétrons emitidos aumentava, mas não a sua energia cinética. Então, não faz diferença a energia cinética do elétron. Entendeu? Ó, a energia cinética do elétron não faz diferença. Por exemplo, assim, ó, vai aumentar a intensidade da luz ali, né? Mas não vai modificar a energia cinética do elétron. Mas essa alternativa aqui não fala não fala desse postulado aqui. Ela está falando de arrancar o elétron do metal. E para arrancar o elétron do metal não tem a ver a energia cinética do elétron para ele ser arrancado. Para ele ser arrancado tem a ver com a frequência da luz que vai incidir nele. Não importa se o elétron está lá parado ou se ele está em movimento. Ele vai ser arrancado igual. Depende da frequência da luz que vai bater ali. Da energia da luz que vai incidir ali. Tá? O elétron vai ter energia cinética depois que vai ser... tá? Depois que vai ser arrancado. Aí sim. Ó, os elétrons com energia cinética zero, os que estavam parados antes, adquiriram energia suficiente para serem arrancados. Por exemplo, ele pode estar parado dentro do metal, aí vem a luz, ela incide com certa energia e dá essa energia para que ele possa ser arrancado. Isso aí. Não importa se antes ele não tinha energia, ele vai receber essa energia para sair dali. É mais ou menos isso aí que eles estão falando nessa alternativa. Entenderam? É, mais ou menos. Conseguiu entender? Até que sim. Tu tem que pensar assim, ó. A energia cinética é a energia da velocidade do movimento, né? Aí o elétronzinho está com energia cinética zero no metal. Então ele está parado. Tá? Ele está parado no metal. Adquiriram quer dizer que ele vai adquirir, né? Então, quando a luz incide naquele metal, a luz vai dar energia para ele, para que ele seja arrancado do metal. Então, não importa se ele não tenha energia antes, a luz vai dar energia para ele suficiente para que ele consiga ser arrancado desse metal. É o que diz aqui, ó. Eles vão... Não dá para riscar no Meeting, tem que riscar no meu quadro.
eles vão adquirir, né, uma energia suficiente para ser arrancado do metal. Quer dizer, antes eles tinham zero, mas eles vão adquirir uma energia para ser arrancado. Tá? É isso que essa alternativa está nos colocando. Qual era a próxima? A próxima era a 13 a 16, né? Isso. Somatório. 16. UFSC. Vamos para UFSC. Aqui, então. Vamos. Assinale as proposições corretas. A luz, em certas interações com a matéria, comporta-se como uma onda eletromagnética. Em outras interações, ela se comporta como partículas, como os fótons no efeito fotoelétrico. Ah, essa está correta. É verdadeira. Vamos para 2. A difração e a interferência são fenômenos que somente podem ser explicados satisfatoriamente por meio do comportamento ondulatório da luz. É verdade. Isso aqui é verdade. Principalmente a interferência, a difração também, porque quando a gente quer fazer a difração da luz, principalmente pelo modelo atômico o experimento de Huygens, que é aquele das placas aqui, ó. Eu não vou conseguir desenhar tudo, mas só para vocês lembrarem daquele experimento que foi posto aqui um anteparo, né? E aqui em cima foi posto aquela lâmpada. Eu não sou péssima para desenho. E aí foi dada aquelas franjas aqui, sabe? Que deu aquelas ondas assim, que aí quando elas chegam aqui nesse negócio aqui, elas sofrem difração. Isso aqui é tudo pelo modelo ondulatório da luz, tá? E aqui a gente vê justamente a interferência, né, das ondas construtiva e destrutiva, e também a difração, que é a parte que a onda vai sofrer desvio quando incide numa fenda. Então a 2 é verdadeira. A 4. O efeito fotoelétrico somente pode ser explicado satisfatoriamente quando consideramos a luz formada por partículas, que são os fótons. É verdade, porque sem os fótons a gente não consegue explicar o efeito fotoelétrico, porque o efeito fotoelétrico é justamente a emissão dessa energia da luz, esse choque dos fótons sobre o metal, e através disso a eliminação dos elétrons. Então essa aqui também está verdadeira. Vamos para a próxima. O efeito fotoelétrico é consequência do comportamento ondulatório da luz. Não, ele não é consequência, tá? Não é uma consequência. Ele pode ajudar a comprovar algumas coisas, mas não é consequência. Devido à alta frequência da luz violeta, o fóton violeta é mais energético do que o fóton vermelho. Lembre-se que quanto maior a frequência, maior a energia. Então, essa aqui é verdadeira. Então, é a 1, a 2, a 4 e a 16. Só a 8 está errada? Deixa eu pegar o gabarito. 16. 1, 2, 4. É isso aí. Entenderam a análise dessa aqui? Sim. Deixa eu aceitar aqui. Então, é isso aí. Dessa parte do teorema fotoelétrico, é isso aqui. Depois tem algumas de cálculo. Se vocês tentem fazer, a gente ainda pode dar uma olhadinha na próxima aula, tá? Essas de cálculo. Depois, quando vier o vídeo, eu mando essas
nossas questões aqui para vocês em forma de PDF, tá? Os quadrinhos, e também coloco no diretório do... Professora, Diga. a 20 eu resolvi e deu 1,95. O gabarito ele arredondou para 2. O Para da senhora 2. deu isso também? Eu não cheguei a resolver a 20, não. Mas eu vou resolver ela, daí eu te falo, tá? Eu até tô com o vídeo aqui da outra questão do Eric. Eu gravei o vídeo e não postei, que eu tenho que postar para a escola. Eu vou dar o link do meu YouTube, tá? Porque eu posto às vezes no meu YouTube e esqueço de botar no Drive para passar para a escola. É muita coisa, a gente acaba misturando das... Eu faço a chamada mais no final, tá? Não tem problema. Eu faço a computação de quem chega na sala no começo e depois eu faço a chamadinha no final. Tá, Luiz Otávio? Não tem problema. Bom, pessoal, eu vou então começar um pouquinho a parte de som, de acústica, que é uma parte bem tranquila, é bastante teórica também, tá? E, na verdade, hoje eu vou trazer uns cálculos para a gente, mas é bem interessantezinha. Vamos ver o que a gente consegue passar hoje. Vou passar um PowerPoint para vocês, depois eu vou disponibilizar o PowerPoint também, para vocês darem uma estudadinha. Então, vamos lá. Então, vamos começar com a acústica. Bom, essa parte da acústica, pessoal, é a parte que a gente vai estudar os sons, tá? Então, o que a gente precisa lembrar dessa parte? A gente tem que lembrar que o som é uma onda mecânica, né? É uma onda mecânica, e ondas mecânicas são aquelas que a gente... são ondas mecânicas, são aquelas que precisam de meio material para se propagar. Elas se propagam pela compressão e rarefação do ar, ou seja, elas vão fazendo esse tipo de movimentação no espaço. Elas vão se propagar no ar, na água ou nos sólidos, elas não vão se propagar na parte do vácuo, ou seja, no espaço. Elas são longitudinais. Longitudinal é aquela onda que vai se propagar com a direção da vibração e a direção de propagação uma mesma direção. E ela é tridimensional. Tridimensional é aquela onda que se propaga por todo o espaço. Tá? Isso é característica do som. E a gente tem que separar bem a característica do som e da luz. Tá? A luz é uma onda eletromagnética transversal. Também é tridimensional. Bom, eu trouxe aqui para vocês um pouquinho como é que é a audição no ser humano, tá? Como funciona essa fisiologia da nossa audição. O nosso aparelho auditivo, ele é bem complexo e é bem interessante. O som, ele vem através de ondas, tá? Ele é captado através da nossa orelha, aqui assim, essa nossa orelha, ela tem essas voltinhas específicas da nossa orelha, elas são feitas para captar de forma melhor as ondas sonoras. Tanto que se a gente faz assim nas nossas orelhas, parece que a gente consegue captar melhor o som. Então as nossas orelhas são feitas para captar essas ondas sonoras. O som, então, ele entra pelo nosso canal auditivo aqui, e o primeiro contato que ele tem é com o tímpano. O tímpano é uma membrana, tá, que oscila. Então, essas ondas vão bater nessa membrana timpânica. Essa membrana timpânica, ela oscila tipo um tambor, e esse tambor vai bater no martelo, que é um ossinho. O martelo, a bigorna e o estribo são 3 ossinhos que nós temos na parte interna do ouvido, na parte na verdade é o ouvido médio ali, né? O ouvido interno é mais para trás. E é um martelo que ele tem o formato praticamente de um martelinho. Esse martelo vai bater nesse ossinho chamado bigorna, e essa bigorna vai
bater, tremer nesse outro ossinho chamado estribo, que parecem mesmo com esses materiais, assim, a bigorna e estribo. O estribo, ele vibra lá para onde a gente tem o caracol, que é onde que já é o ouvido interno, então, que é onde o som é transmitido, então, para o nosso cérebro. Então, o que acontece? Nós temos o labirinto, já ouviram falar de labirintite? Tem algumas pessoas assim, que têm labirintite, é porque elas têm líquidos, às vezes, ou certos problemas aqui nessa parte do labirinto. Tá? Essa parte aqui, onde fica o martelo, a bigorna e o estribo, é a parte do ouvido médio. Tá? Aqui, essa parte do labirinto e do ouvido médio, ela é responsável pelo equilíbrio no ser humano. Quem tem algum problema nessa parte, às vezes acúmulo de líquido, tem algumas doenças de ouvido que causam algum problema aqui nessa parte, a pessoa tem problemas de equilíbrio, quebra mais braço, destronca, cai com mais facilidade, quando tem problemas nessa parte interna aqui. Então, falei para vocês, então, né, o som é levado até o tímpano, né, que fica ali no ouvido médio, com a bigorna e o estribo. Quando o som chega no ouvido interno, que é lá no labirinto, no caracol, ele é amplificado de 30 a 60 vezes pela janela que tem ali no início do labirinto. Tá? E aí no ouvido interno estão lá as terminações nervosas que vão ser levadas para o cérebro. Então funciona mais ou menos assim, essa vibração toda que ocorre dentro do nosso cérebro para que passe, nosso ouvido, né, para que passe para o cérebro. Esse canalzinho laranja que tem aí no meu desenho é esse canal que vem para nossa garganta aqui, ó, porque o ouvido ele é ligado com a nossa garganta, tá? Então ele tem essa ligação também. Bom, então saindo um pouco dessa fisiologia, né, que faz parte do nosso som, nós temos a velocidade do som. Pessoal, o som, a velocidade dessa onda mecânica, ela altera, diferentemente da velocidade da luz. A velocidade do som, ela vai depender das condições do meio, tá? Então, por exemplo, assim, ó, a velocidade do ar na temperatura ambiente considerada de 20 graus Celsius é 340 metros por segundo. Porém, essa velocidade ela pode aumentar ou diminuir conforme a temperatura, tá? Então, a velocidade do som no ar não é exatamente 340 metros por segundo. Se tiver mais calor, tá? A temperatura for maior, o ar, a velocidade do som no ar vai ser maior também. Tá? O som vai conseguir se mover com maior velocidade. Por quê? Porque o som é uma onda mecânica, então ele depende da vibração das partículas. Vai ser uma partícula batendo na outra para o som se propagar. Se a temperatura aumenta, lá da calorimetria, que vocês acho que já estudaram calorimetria, vocês sabem que quando aumenta a vibração, né, aumenta a temperatura, que a temperatura é a medida da agitação das moléculas. Se aumenta a temperatura, as moléculas ficam mais agitadas e, consequentemente, mais espaçadas. Se as moléculas estão mais espaçadas, a velocidade também vai ter um aumento. O que nós temos aqui? Ó? Por exemplo, a velocidade do som na água a 0 graus é 1.500, a velocidade do som no ferro é 4.480. Então, pessoal, a gente percebe aqui, ó, que, por exemplo, na água aqui, eu acho que eu falei alguma coisa errada. A velocidade na água é 1.500. A velocidade no ferro, olha a diferença da velocidade do som no ar, 340, a velocidade do som na água, 1.500. E a velocidade do som no ferro, 4.480. É muita diferença de velocidade do som. Então, o som, ele realmente, ele depende do meio que ele está
se propagando para poder vai ter velocidade diferente. Eu coloquei aqui embaixo, tá pequenininho, é uma formulazinha em que a gente calcula a velocidade do som no meio que ele tá? Então, a velocidade do som, ela é diretamente proporcional à raiz quadrada da constante do gás em que ele vai estar envolvido, no caso o ar, né? Se a gente estiver calculando no ar, e da raiz quadrada da temperatura. E essa temperatura é a temperatura absoluta. Lembrando que a escala absoluta é o Kelvin, sempre. Tá? E daí, se a gente precisar transformar Kelvin, né? Celsius para Kelvin, é só somar 273. Vamos adiante. O som, pessoal, existem qualidades fisiológicas do som. Fisiológicas são porque a gente percebe, são físicas. Nós temos 3 qualidades fisiológicas. A primeira delas é a altura do som. O que vem a ser a altura do som? Não é volume, tá? Que a gente fala assim, coloca o som mais alto, né? A altura do som, pessoal, é o grave e o agudo. A altura do som tem a ver com a frequência de vibração desse som. É muito normal a gente fazer confusão com isso. Porque quando a gente fala assim, ó, ai, ó, bota mais alto esse som aí, né? A gente fala isso, eu falo isso. Coloca o som, fala mais alto. Falar mais alto, gente, dentro da física, é falar mais agudo, tá? O pessoal que trabalha com música, que é profissional dentro da parte da música, eles falam, isso aqui é termo técnico. Teve um conhecido meu que foi fazer um teste para fazer segunda voz, né? Junto com um cantor. Era um teste bem importante, tá? E aí, na hora do teste, pediram que ele cantasse mais alto. Ele achou que estava arrasando no teste e pediram para que ele cantasse mais alto. E ele começou a cantar com um volume mais alto, porque ele achou que ele estava cantando muito com um volume muito baixo. Só que alto e baixo, dentro da acústica, dentro da parte técnica, é cantar mais agudo e mais grave. Cantar mais alto é mais agudo. E cantar mais grave é cantar mais cantar mais baixo é cantar mais grave. Então, se alguém mandar você falar mais baixo, você pode continuar berrando, só falar com voz mais grossa. Se mandar você falar mais alto, você pode continuar falando baixinho, com volume, né, baixinho, mas só falar mais agudo, tá bom? Então, a altura do som tem a ver justamente com isso, com a frequência. Então, um som de alta frequência é um som agudo, e um som de baixa frequência é um som grave. O ser humano, ele escuta entre 20 a 20 mil hertz, que é a faixa audível do ser humano. Os outros animais, eles têm uma diferença de faixa audível, tá? Isso fica entre a nossa faixa. Tem alguns animais que percebem a nossa faixa audível também, e tem animais que perpassam a nossa faixa audível. Abaixo do som que a gente escuta, a gente tem o que chamamos de infrassom, tá? Acima nós temos ultrassom. Então aqui tem alguns modelos assim de animais, né, que escutam o que a gente não escuta, mas escutam algumas coisas que a gente escuta e nós escutamos algo que eles não escutam. É bem assim que funciona. Então, ó, a altura do som, ó, nós escutamos entre 20 Hz e 20 kHz. Acima nós temos ultrassom e abaixo nós temos infrassom. Então, som alto é um som agudo que tem alta frequência e o som baixo é um som grave que tem uma baixa frequência. Eu coloquei aqui, então, o espectro sonoro,
onde ele mostra um pouco os sons audíveis, que é de 20 a 20 mil Hz, abaixo infrassons, acima ultrassons. E aqui é a tabelinha que vocês têm na apostila de vocês, que mostra de quanto até quanto alguns animais ouvem. Por exemplo, o elefante ouve de 20 Hz, igual a gente, até 10 mil Hz. Ou seja, ele escuta dentro da faixa que a gente escuta, só que ele escuta mais abaixo. Vocês sabiam que com o passar dos anos, a gente deixa de escutar o som de frequência mais elevada? A gente perde um pouco dessa capacidade auditiva. Eu já não escuto mais a mesma frequência que vocês. Na próxima aula, eu vou tentar fazer um experimento com vocês, que vocês vão perceber que eu já não vou mais ouvir e vocês vão ouvir, tá? Vai doer um pouquinho o ouvido, tá? Vou judiar de vocês. Vai doer um pouquinho o ouvido, mas é bem por aí, tá? A gente vai testar. Essa percepção auditiva já foi usada diversas vezes. Em Londres, teve uma loja que era muito importunada por adolescentes. Era uma loja direcionada para público mais adulto, né? E vinham muitos adolescentes lá importunar. O que a loja fez? Ela criou um sistema de alarme, não é bem alarme, mas ela criou um sistema de barulho em que os adultos não escutavam e os adolescentes escutavam de forma muito chata, porque fica numa frequência muito alta, então é um zumbido muito incomodativo para o ouvido. E toda vez que aproximavam-se adolescentes da loja, né, para incomodar lá, eles acionavam aquela frequência auditiva. E com o tempo os adolescentes começaram a parar de frequentar aquele local. Justamente por isso. Depois também eu li a respeito sobre isso, eu acho que foi no Japão. Os adolescentes criaram um sistema de cola para a prova. Também. Usando a frequência que não era mais audível pelo professor. E essa frequência foi usada para fazer toques de celular para passarem as respostas da prova. Então o celular deles tocava e o professor não ouvia. Porque a gente realmente perde essa capacidade auditiva, tá? E eu vou fazer com vocês e vocês vão perceber que eu não escuto mais o que vocês ouvem, tá? Com o passar dos anos a gente perde. Então, pessoal, semana que vem eu vou continuar essa parte aqui de acústica com vocês. Vou parar de apresentar agora então para a gente fazer a chamada, não deixar vocês se atrasarem para a próxima aula, tá? Semana que vem, então, eu vou continuar essa parte de acústica e vou fazer com vocês a experienciazinha. Vai doer o ouvido, já vou avisando. Porque nós vamos entrar em frequências, nós vamos trabalhar com decibelímetros para medir os decibéis. Se vocês puderem até baixar uns aplicativos que eu vou indicar para vocês, é bem interessante para a gente ficar medindo os decibéis da nossa casa, se bem que hoje em dia é só o carro do ovo mesmo que passa de vez em quando. Eu tenho o carro da pizza que passa aqui em casa, que me incomoda. Então, pessoal, vamos para a chamada? Pode ser? Vou fazer rapidinho. Vou começar aqui pelo terceiro EMA, hoje. Preparem-se, então, rapidão. Vou lá, então. Aline, Eduardo e Brian. Oi. Aline, Eduardo, não. Aline Bernardo, né? Tem que limpar meus óculos hoje. Ou trocar, estão ficando... O Brian entrou, tá aí ainda? No. Camille, Cecília e Cíntia.
Daniele, Eduarda e Emily. Eric, Gabriel e Gabriel. Presente. Os Gabriéis estão aí. Guilherme e as Júlias. Oi. Júlio, Chiara e Leonardo. Chiara. Quem mais? Tá. Luiz Otávio, Manuela. Não pulei a Manu hoje, ó, viu? Maria Clara. As duas. Te pulei, Letícia, ó, pulei a Letícia, então. Eu estava tão concentrada para não pular a Manu que eu pulei. Oi, Cecília. Estava tão concentrada em não pular a Manu que pulei a Letícia, viu? A Maria Clara tá aí, deixa eu ver, a Soares tá aí. E a outra Maria Clara. Eu me concentro numa coisa e esqueço a outra. Maria Eduarda. Oi. Gabriel Costa tá aí, oi. Podem ir falando que eu vou riscando. Eu boto aqui uns rascunhos aqui e depois eu me acerto. Tá, já coloquei aqui. Samara, Mariana, Samara e o Andrea. A Andrea tava, ela acabou de sair, eu acho, faz bem pouquinho. Eu vi quando ela tá aí. É que eu vi que tu saiu e voltou, eu acho. O bom aqui do Meet é que a gente consegue acompanhar isso, sabe? Quando às vezes cai e volta. Terceiro em, então. Ana Carolina, Beatriz, Bruna. Aqui, prof. Oi. Beatriz, Bruna. Beatriz, Bruna. Caio, Davi, Stephanie. Gabriel Garcia, Henrique Igor. João Vitor, Júlia e Kaique. Larissa, Lauro. Lucas Araldi. Lucas Rigueto. Aqui, professora. Lucas Martins. Oi, professor. Oi. Lucas Gonçalves. Presente, professora. Luiz Carlos, eu sei que tá aí. Luiz Felipe. Marcelo. Natália. Nicole, Patrick. Oi, professora. Oi. Patrick, Nicole. Tainá e Vinícius. Bom dia, Oi. professora. Bom dia. Então, pessoal, uma ótima semana para vocês. Muito obrigada pela presença. Fiquem bem e até terça-feira que vem. Pessoal que não fez a minha avaliação, eu vou largar ela provavelmente. Acho que eu vou largar sexta-feira para vocês poderem fazer final de semana, tá? Pode ser? Aí eu entrego sexta-feira, vocês façam final de semana. Eu já vou notificar quem não fez. Então, uma ótima semana para vocês. Abraço e fiquem bem.
Tchau, Tchau, professora. Boa semana. Tchau, gente. Tchau, professora. Boa Vocês semana. Tchau, professora. também. Boa semana. Para vocês também. Tchauzinho.